Boa noite, queridos, graça e paz. Nesse momento nós iniciamos mais um culto de louvor e adoração ao nosso Deus. E eu convido você para que juntamente comigo possamos ler o Salmo de número 47, que diz assim: Batei palmas todos os povos, celebrai a Deus com vozes de júbilo, pois o Senhor Altíssimo é tremendo, é o grande Rei de toda a terra. Ele nos submeteu os povos e pôs sob os nossos pés as nações. Escolheu-nos a nossa herança, a glória de Jacó, a quem ele ama. Subiu Deus por entre aclamações, o Senhor ao som de trombeta. Salmodiai a Deus, cantai louvores, salmodiai ao nosso Rei, cantai louvores. Deus é o Rei de toda a terra, salmodiai com um harmonioso cântico. Deus reina sobre as nações. Deus se assenta no seu santo trono. Os príncipes dos povos se reúnem, o povo do Deus de Abraão, porque a Deus pertencem os escudos da terra. Ele se exaltou gloriosamente. Então esse é um texto que nos remete ao entender que Deus chama todos os povos para louvá-lo, para engrandecê-lo, para reconhecer que Ele é altíssimo e que Ele é tremendo. E eu quero que, mais uma vez, nesse momento de culto, que você tenha isso no seu coração, que o chamado de Deus para a nossa vida é nos reunirmos como povo redimido pelo sangue de Jesus Cristo, para que a gente possa, juntos, louvarmos ao nosso Deus. Quero, então, para isso, fazer uma oração, clamando para que Deus perdoe os nossos pecados e, mais uma vez, nos permita prestar culto a Ele. Vamos orar? Eterno Deus, nós louvamos e bendizemos o Teu santo nome, nós reconhecemos a Tua grandeza, reconhecemos a nossa pequenez e diante deste reconhecimento, nós queremos pedir perdão pelo nosso pecado que nos afasta do Senhor, ciente que é através do sangue de Cristo que encontramos o perdão dos nossos pecados. E pedimos para que o Senhor então nos restaure a verdadeira adoração ao Senhor, que enche o nosso coração de tudo aquilo que nós precisamos, que possamos mais uma vez, em momento de culto, engrandecer o Teu santo e bendito nome. É assim que eu oro, no nome do Teu Filho amado Jesus. Amém e amém. Quero que nesse momento, então, você possa cantar ao Senhor juntamente conosco alguns cânticos que exaltem o nome do nosso Deus. Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Nós vamos agora entoar alguns cânticos em louvor ao nosso Deus. E a primeira canção que nós vamos cantar é Jesus em Tua Presença, reunimos-nos aqui. E essa parte do reunimos aqui é bem interessante, porque a gente está no momento em que nossa reunião é virtual. Mas saiba que onde você está, nós podemos louvar o Senhor e esse louvor vai chegar perfeitamente, porque não é pelo como ou o que a gente faz, mas pelos méritos de Cristo. Vamos lá? Jesus em Tua presença, reunimos-nos aqui, Tua face e rendemos-nos a Ti, pois um dia a Sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra Te adorar.
e que o nosso Senhor, que está no meio de nós, que está em todos os lugares, que Ele possa ser sempre engrandecido em nosso viver, no nosso falar, em todo o nosso louvor. Seja engrandecido. Meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei sobre todos é Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor. Para encerrar esse momento de cânticos, essa música chama Ele Continua Sendo Bom. Esse momento que a gente está passando, você pode até questionar e perguntar qual que é o propósito disso tudo, sendo que nós temos um Deus Todo-Poderoso. Eu também me pergunto, mas a gente deve descansar na bondade, no amor, na misericórdia do Senhor, sabendo que em tudo Ele é bom, seja qual for as circunstâncias. Então, que a gente possa cantar isso realmente crendo que realmente Deus é bom e que os planos dele não podem ser frustrados e que são planos bons e perfeitos, porque são planos de um Deus que é bom e perfeito. Vamos lá, então. A gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração e se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua. Então chega o dia de viver tudo que se aprendeu e a enxergar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender, até ouvir o não de Deus, mas sem duvidar, que Ele continua sendo bom, que Ele continua
continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua. Querido, nesse momento agora eu convido você para que a gente faça a leitura do Evangelho de Mateus, capítulo de número 8, os 4 primeiros versículos, que vai ser o texto que nós vamos expor nessa noite, nesse momento de culto, para a edificação das nossas vidas. Então, Evangelho segundo Mateus registrou, capítulo de número 8, versículos 1, 2, 3 e 4, que diz assim: Ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiram. E eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Disse-lhe então Jesus: Olha, não o digas a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e fazer a oferta que Moisés ordenou, para servir de testemunho ao povo. Vamos orar? Eterno Deus, mais uma vez diante da Tua palavra sagrada, inspirada, que molda, ó Deus, o nosso caráter, que aponta para nós o caminho da salvação, que é Jesus Cristo, nós nos rendemos, pedindo para que mais uma vez o Senhor ministre essa viva palavra no nosso coração, para que a gente mais uma vez aprenda aquilo que o Senhor requer de nós, o que precisa ser mudado em nós, para que a gente viva uma vida autêntica, segundo a imagem e semelhança de Cristo Jesus, para louvor do Teu santo e bendito nome. É assim que eu oro, no nome do Teu Filho. Amém e amém. Meus queridos, quando nós tratamos alguma doença, muitas vezes nós nos esquecemos que não devemos tratar só os sintomas, que é importante nós tratarmos a doença em si, porque talvez ela possa voltar a se desenvolver, nos atacar mais forte. E como a gente tem discutido sobre doença nesses últimos dias que nos cercam, como a gente tem discutido sobre os sintomas e como identificar um vírus que tem acometido a humanidade como um todo. Então, sempre que nós falamos de doença, o foco sempre é tratar ela em si, e não somente aliviar os sintomas que estão ao redor dela. E quando a gente olha para esse texto, nós temos a narrativa de um homem doente, de um homem que estava acometido de lepra, e nós temos então a intervenção de Jesus Cristo, o Filho de Deus, curando a doença deste homem. Ou seja, essa situação nos mostra, pinta um quadro daquilo que de fato Jesus tem poder para curar nas nossas vidas, ou daquilo que somente Jesus tem poder para sarar dentro de nós. Quando essa narrativa se inicia, ela está posterior ao grande sermão de Jesus, conhecido como Sermão do Monte. Sermão esse que chamou a atenção de diversas pessoas, de uma grande multidão, que quando a gente vai para o final do capítulo de número 7, o versículo 28 e o versículo 29, nos diz assim: Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. Aquela multidão que ouviu o sermão de Jesus, os diversos ensinamentos de Jesus, ficaram totalmente maravilhadas, porque estavam diante de um homem que ensinava de uma maneira como que eles nunca tinham ouvido até então, até aquele presente momento. Compararam o ensino de Jesus com o ensino de uns escribas e disseram que Jesus era de forma muito mais autoritário, ou tinha muito mais autoridade no seu ensino do que aqueles escribas
quando ensinava as multidões. É esse reconhecimento da beleza da doutrina de Cristo, da autoridade que Cristo tinha, fez com que aquela multidão começasse a olhar de uma maneira diferente para a pessoa de Jesus. E é exatamente isso que Jesus causa de impacto no nosso coração. Ora, todo homem que ouve a história de Jesus, todo homem que se depara com a pessoa de Jesus, todo homem que conhece o Evangelho, ele tem a sua atenção voltada para quem de fato é essa pessoa. E após o ensino do Sermão do Monte, uma multidão ficou maravilhada por conta da autoridade que estava sobre a pessoa de Jesus. E a partir do capítulo 8, então, a gente vai experimentar essa autoridade na prática. É por isso que Mateus registra alguns milagres que vão apontar para essa autoridade, esse poder de Jesus, visto de forma prática. E o primeiro, então, desses milagres registrados tem a ver com o texto que nós lemos, aonde Jesus cura uma doença chamada lepra. Então, quando a gente olha para o versículo de número 2, e esse é, então, o nosso primeiro ponto dessa noite, olha aqui que o texto nos diz: eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. E o primeiro ponto tem a ver com entender o que realmente nos torna impuros diante de Deus. Eu sei que a imagem aqui é de um homem que está leproso, mas de certa forma isso se torna, ou essa narrativa, se torna uma metáfora para nós entendermos qual é a verdadeira doença da humanidade, que se chama pecado. Isso por quê? Porque a lepra representava, dentro do contexto do Antigo Testamento, alguém que sim, estava realmente doente, mas alguém que estava ritualmente impuro, ou seja, alguém que não tinha nenhuma condição naquele presente estado de prestar culto a Deus, de se envolver com a religiosidade instalada naquela época para o povo hebreu. Ou seja, aquele cidadão, quando era acometido de lepra, ele deveria, pelos preceitos, pelos prescritos do Antigo Testamento, ser colocado à margem da sociedade, e somente quando ele estivesse curado, passando também pelos preceitos de purificação, sendo avaliado pelo sacerdote, apresentando os sacrifícios necessários, ele poderia então voltar à vida da comunidade, e ele poderia então voltar a prestar culto a Deus. Mas perceba que o autor do Evangelho aqui, Mateus, ele é muito direto e ele é muito esclarecedor ao nos apresentar esse leproso não como alguém que está pedindo cura para a sua doença, mas que alguém, através de duas atitudes, nos mostra que ele tinha uma doença muito mais profunda, do qual não era expressa pela sua lepra. Por isso que esse cidadão, ele se aproxima de Jesus, e a atitude dele é de se prostrar aos pés de Jesus. É isso que está registrado no versículo 2, quando diz que ele adorou Jesus. Ou seja, esse homem teve a atitude de ir até o Cristo, de ir até o próprio Deus encarnado e de se prostrar diante dele. Esse é o sentido da adoração, aquele que se prostra aos pés. E ele faz um pedido muito específico para Jesus. Ele não pede para que Jesus cure a sua doença, mas ele pede para que Jesus o purifique. Perceba que a fala desse homem tem a ver com todo esse sistema que o tornou ritualmente impuro. Aquele homem sofria por conta da solidão social que foi colocada sobre ele. Aquele homem sofria por conta do afastamento da comunhão com Deus. Aquele homem sofria porque ele não poderia mais estar diante de um sistema que permitia ele prestar culto a Deus. Por isso eu disse no começo que a lepra aqui representa uma metáfora da nossa verdadeira doença, que é o pecado. E o pecado fez exatamente isso conosco. O pecado nos afastou da presença de Deus. O pecado nos isolou uns dos outros, ao ponto de nós nos tornarmos inimigos uns dos outros. O pecado não permite que nós mais adentremos na presença de Deus e que a gente preste então a verdadeira adoração para Ele, que é aquilo que realmente pode satisfazer a nossa vida.
O que esse texto está expressando para nós, meus queridos, é que há algo dentro de mim e de você que é muito mais grave do que os sintomas que nos cercam. Ou seja, o pecado é a nossa verdadeira doença que precisa ser tratado. E tudo que é corruptível que está ao nosso redor são apenas sintomas do que a nossa rebelião para com Deus causou na nossa vida. O pecado trouxe morte para nós. É o pecado que de fato precisa ser tratado na nossa vida. É o pecado que nos torna totalmente impuros e nos faz viver essa agonia da vida, do qual nós sempre tentamos resolver as coisas periféricas, os sintomas que estão ao nosso redor, mas parece que nós nunca nos encontramos totalmente curados. A maneira de expressarmos esses sintomas passa por todas as áreas da vida. A depressão pode nos atacar, a economia pode nos atacar, a infelicidade pode nos atacar, a frustração pode nos atacar, diversos sintomas nos cercam todos os dias. Mas eles são simples sintomas de uma doença mais profunda, chamada pecado. E a gente precisa reconhecer que diante de Deus, nós somos pecadores, que nós nos rebelamos para com Deus, que nós de fato desobedecemos a ordem dele e hoje nós encontramos em guerra para com Deus. E a gente também precisa reconhecer que há muito tempo a gente tem tentado resolver o nosso problema, a nossa doença chamada pecado, e a gente não tem conseguido pelas nossas próprias mãos. A gente vive tratando todos os sintomas, mas a gente nunca consegue cavar tão profundo ao ponto de cortarmos pela raiz o mal que tomou conta da humanidade. É por isso, então, que o segundo ponto nos apresenta aquele que tem poder de purificar essa verdadeira doença, que é Jesus Cristo de Nazaré. Diz assim no versículo de número 3, e Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo, quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Jesus é aqui nos apresentado como aquele que se envolve diretamente com a nossa doença. Jesus aqui não é apresentado como aquele que nos exclui, que nos coloca num lugar distante, ou como aquele que nos afasta do ritual, ou como aquele que nos coloca numa posição onde nós não podemos mais nos relacionar com Ele. Mas Jesus aqui nos mostra o Deus que entrou na história exatamente para que o nosso problema fosse resolvido e então Ele toca diretamente na nossa doença. A atitude de Jesus aqui ela é profunda e ela nos faz entender o poder que Cristo tem de não se contaminar com a nossa doença. Ou seja, como Mateus nos expressa no capítulo de número 9, através das palavras de Jesus, Jesus Cristo é um médico que veio para os doentes. E Jesus não tem propósito de se misturar com a nossa doença, com medo de poder se contaminar, não. Jesus é a luz que está no meio das trevas e as trevas nunca prevalecem contra a luz. Aonde Jesus Cristo chega, Ele chega com poder purificador. E Ele pode então tocar na nossa doença e tirar de nós aquilo que nos tornou impuros diante de Deus. E é isso que Cristo está fazendo aqui. Cristo responde de forma positiva para o coração que está sedento para voltar à verdadeira adoração, ao verdadeiro relacionamento com Deus. É por isso que Ele responde, eu quero, fica limpo, fica limpo. Ou seja, Jesus toca, meus queridos, no lugar onde nós não alcançamos. E Ele quer fazer isso conosco nessa noite. Esse momento que nós estamos passando na vida, ele é totalmente oportuno para nós refletirmos que às vezes nós estamos tratando sintomas que não trazem cura verdadeira para nós. E Jesus está sendo apresentado, então o Evangelho de Cristo está sendo pregado, mostrando para mim e para você que a verdadeira cura depende do médico dos médicos, que é Jesus. O verdadeiro remédio, o antídoto para a nossa doença do pecado, é o próprio Jesus, porque Ele voluntariamente se entrega para que eu e você
possa, de novo, voltar a viver e viver para sempre, sem a corrupção da nossa doença, que é o pecado. Jesus é o Salvador da humanidade. Jesus é aquele que tem a missão de vir ao mundo, para que a gente possa encontrar nele a salvação para a nossa vida. Então nunca olhe para Jesus como um Jesus que simplesmente pode te oferecer um medicamento que cura as causas periféricas da sua vida. Cristo não tem compromisso, meus queridos, de ficar tratando os sintomas da sua vida. Ainda que a transformação plena que Ele faça em nós, ainda que ao retirar a nossa doença, então, sermos revestidos da sua verdade, do seu ensino, dos seus mandamentos, da vida que Ele tem para nos dar, a gente possa refletir isso em diversas áreas da vida, de forma positiva, ao ponto de nós conseguirmos vencer diversos sintomas que nós somos acometidos o tempo todo. O propósito de Cristo é tirar o pecado da humanidade, é tirar o pecado da criação de Deus. Essa é a missão de Jesus Cristo. Qualquer coisa oferecido na periferia da vida para você, não é a mensagem central do Evangelho. Jesus Cristo não veio simplesmente para tratar dos seus sofrimentos, para aumentar a sua conta bancária. Jesus Cristo não veio para te dar um relacionamento. Jesus Cristo não veio pontualmente para essas coisas. Ele veio para que você possa ser plenamente satisfeito quando Ele tirar o seu pecado e te devolver ao perfeito relacionamento com Deus. E é através desse relacionamento com Deus que nós conseguimos nos relacionar como verdadeiramente humanos que nós fomos criados, com todas as outras coisas da vida. Esse é o propósito, essa é a missão de Jesus Cristo. Jesus Cristo cuidou e teve um alto preço para cuidar disso na sua vida. E o preço foi dar a própria vida dele, para tomar o seu lugar, para que você pudesse viver. Em último lugar, Jesus nos mostra, através desse texto, que Ele tem então o propósito de nos restaurar plenamente a adoração comunitária que Deus estabeleceu. O versículo de número 4 é um versículo um tanto quanto intrigante, porque Jesus vai dizer, olha, disse-lhe então Jesus, olha, não digas a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e fazer a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunho ao povo. Jesus, como fez isso outras vezes, ele pede para que esse homem, curado então dessa doença que o assolava há tanto tempo, quando Lucas vai registrar essa mesma narrativa, ele diz que o homem estava coberto de lepra, a ideia de que já estava em um nível muito avançado da sua doença. Mas enfim, Jesus pede para que esse homem não conte o que lhe havia acontecido, mas que ele então passasse pelo mesmo ritual prescrito no Antigo Testamento, prescrito por Moisés, para que ele pudesse ser reconhecido como alguém que verdadeiramente se tornou agora puro. Essa é a palavra de Jesus. E por que Jesus então pede para que esse homem faça isso? Perceba, como eu disse no ponto 2, que o propósito de Jesus é de curar a nossa doença, o pecado, de uma vez por todas. E quando então ele insere esse remédio na vida desse homem, Jesus queria que literalmente fosse entendido que ele não veio para cuidar das coisas periféricas, ou para que ele não fosse reconhecido como simplesmente um milagreiro, mas Jesus pede para que esse homem passe por todo o ritual de purificação do Antigo Testamento e que ficasse claro para o sacerdote que faria com ele todo esse processo, que aquele homem foi curado por Jesus, com o propósito de que ele pudesse voltar à adoração. Eu acho importante nós lembrarmos que no Antigo Testamento, o rei Davi, no Salmo de número 51, ele nos escreve aquele salmo tão profundo da alma, de reconhecimento do seu pecado, diante dessa imagem de um impuro que precisava de purificação. E Davi, ali naquele Salmo de número 51, ele vai chegar à conclusão de que Deus não nos purifica através dos nossos sacrifícios, que Deus é quem de fato é o único que tem poder
para nos purificar. Então Davi pinta toda aquela imagem, ou todo aquele meio ritualístico que era comum para um homem, para purificar então a sua vida e voltar a prestar culto, e entende, não, nós não conseguimos purificar a nossa vida para verdadeiramente prestarmos um culto a Deus, através de meios, através de obras das nossas mãos. A única maneira de nós prestarmos um verdadeiro culto a Deus é quando o seu Filho Jesus, de fato, tratar a nossa doença mais profunda. E Jesus queria evidenciar isso aqui. Através desse ritual, ele queria inserir esse homem novamente à comunidade de adoradores, que Deus havia libertado do Egito, para que pudessem ir e prestar culto a Deus. E que Deus agora, através de Jesus Cristo, estava de uma vez por todas libertando o povo da escravidão do pecado, para que esse povo pudesse ir e prestar culto a Deus. Por isso, meus queridos, esse terceiro ponto nos ensina claramente de que quando nós encontramos com Jesus, quando Ele trata o nosso problema mais profundo, não existe mais espaço na nossa vida para que a gente fique distante do verdadeiro culto a Deus. Esteja você passando hoje por qualquer momento que seja na sua vida, você não tem motivos para deixar de cultuar a Deus. Você não tem motivos para olhar para a sua vida e começar a perceber que você não está completo, que ainda falta alguma coisa. Porque a adoração a Deus é o que nos verdadeiramente completa. O que Jesus Cristo quer fazer, ou diz para aquele homem fazer, para que serva de testemunho ao povo, é que somente o encontro com Cristo pode, de novo, nos trazer a verdadeira vida autêntica de um adorador, assim como nós fomos criados. Então, meu querido, se há hoje frieza espiritual na sua vida, se você enfrenta um momento onde você não tem forças mais para chegar até Deus, para orar a Deus, para louvar o teu santo nome, para encontrar nele toda essa completude da vida, eu preciso te dizer de forma muito sincera, Jesus Cristo ainda precisa ser oferecido para você como médico dos médicos, como remédio para a cura da doença mais profunda da tua alma. E Jesus Cristo, meus queridos, tem poder, e Ele oferece isso de forma graciosa para mim e para você nessa noite. Jesus Cristo quer que nessa noite eu e você possa dizer em alto e bom som, possa chegar até a presença dEle, nos prostrar aos seus pés em adoração e pedir para Ele, Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me purificar. E a resposta de Jesus, pela aliança que Deus fez na cruz do Calvário com o teu povo, é que Jesus quer, e todos aqueles que reconhecem esse poder, podem verdadeiramente se encontrarem purificados, e podem verdadeiramente prestar culto ao nosso Deus. Que Deus te abençoe, meu querido. Encerro essa palavra aqui, lembrando que de fato nós temos uma doença a ser tratada, que Jesus Cristo é o médico e o remédio para essa doença, e que de fato, ao sermos curados, nós precisamos verdadeiramente prestar culto ao nosso Deus. Vamos orar mais uma vez? Pai amado, obrigado pela Tua palavra ministrada a nós, obrigado por Jesus, o Deus encarnado na história, que morreu na cruz para perdão dos nossos pecados, para curar aquilo que está no mais profundo do nosso ser, para tratar a nossa doença e para nos devolver num relacionamento perfeito de eterno amor com o Senhor. Que essa verdade, ó Deus, crie raiz no nosso coração, que tome lugar do pecado nas nossas vidas, e que todas as vezes que nós nos enfraquecermos, que nós pecarmos contra o Senhor, que o Espírito vivo do Senhor possa falar aos nossos corações, mais uma vez aplicando a mensagem de Jesus, o nosso verdadeiro Salvador, para que a gente reconheça o nosso pecado, para que a gente peça perdão e para que a gente volte a adorar ao Senhor, na certeza de que isso enche a nossa vida de plena satisfação. É assim que oro, no nome do Teu Filho amado Jesus. Amém
e amém. E agora, irmãos, que a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e que as eternas consolações do Espírito Santo, também a sua comunhão, esteja com cada um, com cada casa, hoje e para todos sempre. Amém e amém.